Para o grande pintor Cícero Dias, o mundo começava no Recife. Para o recifense comum, até o Oceano Atlântico começa aqui no encontro dos rios. Autoestima e amor pela cidade são invejáveis na capital pernambucana, especialmente comparada com outras cidades brasileiras. Mas amor, orgulho, tem que se traduzir em resultados. E nessa seara, Recife tem errado bastante. O trânsito é considerado o pior do Brasil, mesmo com apenas 400 mil carros, porque tudo é longe. A cidade é espraiada e as áreas mais densas e mais pobres estão a muitos e muitos quilômetros da infraestrutura e do trabalho. A violência é uma tragédia permanente. Recife sempre está entre as 6 capitais mais violentas do Brasil. A taxa de homicídios, de 40 homicídios por 100 mil habitantes, é quase o dobro da do Rio de Janeiro. O centro histórico, mesmo com o sucesso do Porto Digital, tem pelo menos 2/3 de sua área com prédios decrépitos ou pouco utilizados, enquanto a cidade cresce nas beiradas. E bem, olha esse sol e esse calor. Paisagismo, arquitetura e urbanismo parece que foram esquecidos numa cidade onde conforto ambiental deveria ser fundamental e não só para eficiência energética. Esses são alguns dos assuntos que você vai assistir neste episódio dessa série especial patrocinada pelo CAU-BR, Recife nas alturas. Esta era uma área da aeronáutica e que, isso é raro, foi devolvida à prefeitura há alguns anos para que virasse um parque. Obviamente não se trata de uma área carente do Recife, muitas outras áreas vão ainda esperar décadas para ter um parque, mas aqui que é uma área bastante rica, ganhou esse parque. E a visitação por semana é de 5.000 pessoas. Sim, é um dos parques menos visitados e usados, provavelmente do Nordeste. Dá o que pensar. Mas tem outra questão nele. Só que boa parte do parque não tem uma única árvore. E Recife é uma cidade quente, de janeiro a dezembro. E só 60% das ruas tem árvores. E a arborização foi esquecida aqui. É mais grave, porque Recife foi a terra que acolheu e deu as primeiras oportunidades para o maior paisagista da nossa história, Burle Marx. Ele tinha apenas 25 anos quando, por sugestão de Lúcio Costa, ele foi contratado pela prefeitura local e virou diretor de parques e jardins. No momento, o parque vive uma nova polêmica. No ano passado, a prefeitura leiloou 4 parques da cidade para serem administrados por uma empresa. Essa esplanada, por exemplo, pode ser que ganhe árvores. Vamos ver se vai virar parque mesmo ou não. A polêmica vem desde o início. Quando aqui era um terreno da aeronáutica, ainda sem uso, estava cheio de coqueiros. E os coqueiros desapareceram para virar este parque. Burle Marx projetou 2.000 praças e parques em 6 décadas de carreira. E sua primeira praça pública é esta aqui, a Praça da Casa Forte, de 1935. Felizmente, bem conservada. Aliás, tem este lago aqui. E não é um parque apenas para ser visto e ir embora. E 90 anos depois desta verdadeira aula de paisagismo, surpreende que algumas das áreas mais ricas do Brasil insistam em fazer um paisagismo que não tem nada a ver com a nossa mata nativa, que coloque palmeiras na frente de prédios espelhados. Viu, Faria Lima? Segurança e urbanismo tem muito a ver. Boa Viagem e Casa Forte, onde eu estou agora, são 2 bairros de elite no Recife. Em tese, deveriam ter o mesmo medo, já que Recife é das cidades mais violentas do Brasil.
Mas aqui na Praça da Casa Forte, há movimento até de noite. Sim, ela mata de inveja até as praças de São Paulo com seu movimento. Mas o bom urbanismo, como descrito pela jornalista americana Jenny Jacobs, está todo aqui. Uso misto ao redor da praça. Aqui tem prédios de moradia, prédios de escritórios, coworking, tem colégio, tem pizzaria, tem boteco, tem mercearia, tem loja de roupa. Então, ao longo do dia, tem gente cruzando. E não fecharam a praça. Não é um Parque Buenos Aires ou uma praça engradeada como deve ter na sua cidade. E ela é muito fácil de ser atravessada. Você vê o limite da praça de um lado e do outro. E ela tem um laguinho onde as crianças vão tirar foto ou vão ver se tem peixinho. E você vê famílias à noite caminhando. Já na famosa Praia da Boa Viagem, que é praia, você quase não vê botecos, você quase não vê restaurantes. Os prédios residenciais têm muros altos e grandes guaritas. E acredite, até para passear com o cachorro, você sente medo porque não tem quase ninguém na calçada, numa praia. Aqui a quilômetros da Boa Viagem tem areia na praça. A praia do Recifense acaba sendo a Casa Forte. Em muitas cidades, o calor é parte da geografia. E a arquitetura pode oferecer um ar-condicionado natural, que não gasta energia. O caso desse edifício modernista, com essa quadrícula de concreto bem na fachada. Dá uma olhada para ele. O sol bate na quadrícula, quartos e salas estão recuados, então há uma sombra de acordo com o horário do sol mais forte. Ele foi construído numa época pré-ar-condicionado, mas tem lições até hoje, quando a gente fala tanto de eficiência e sustentabilidade. E nesses quarteirões da Avenida Guararapes, há passagens internas entre os prédios. Aquele atalho que pode ser coberto, com sombra e com marquises. Os prédios não têm recuos frontais nem laterais, mas têm essa gentileza para o pedestre. E os camelôs, e os moradores e os turistas já aprenderam. Andar por baixo das marquises é bem mais confortável. 25% da população do Recife mora em favelas. E a resposta a esse drama habitacional tem sido lenta, muito lenta. Como a gente vê aqui neste conjunto habitacional, o Encanta Moça 1, Encanta Moça 2, que levou mais de 10 anos para ficar pronto. Foi um terreno desapropriado pelo governo do estado de Pernambuco em 2013, aí depois foi passado para a prefeitura, que passou para o governo federal, que depois fez uma parceria com a prefeitura. Foram feitos 600 apartamentos. Foi inaugurado no finalzinho de 2023. Para muita gente, mesmo com esse resultado, é uma melhora, porque parte da população vivia na Vila do Mangue, ou seja, em palafitas. Mas parece que a arquitetura e o urbanismo foram aí sacrificados por uma obra que levou mais de 10 anos. Como vocês podem ver, grade por todos os lados, os moradores do predinho, os do meio, têm que dar uma volta praticamente no quarteirão. E não tem comércio, não tem empregos por perto. E não tem ruas cruzando esse longo quarteirão. Algo que arquitetos e urbanistas teriam resolvido se tivessem talvez participado com mais poder na mesa. Tem gente que acha a arquitetura cara, outros acham que é supérfluo. Mas eu garanto, com o mesmo orçamento e depois de 10 anos de espera, daria para ter um resultado melhor. A ditadura militar costumava responder aos críticos que, pelo menos, teto estava sendo oferecido para os mais pobres. Em democracia, temos a obrigação de sermos mais exigentes. Os urbanistas sabem que todo quarteirão grande, sem uma passagem, uma viela, um atalho, é um pesadelo para o pedestre. A situação do saneamento é pior. Apenas 49% da população tem coleta de esgoto. E água potável se perde, 60% dela, na rede de distribuição.
Olha como os canos devem estar. Saneamento e habitação são urgências do início do século XX, que o Recife ainda não enfrentou. E no Minha Casa Minha Vida, mesmo com as inúmeras críticas que eu tenho à arquitetura e ao urbanismo dos seus conjuntos, Recife também está para trás. Das 100 mil unidades do Minha Casa Minha Vida na Grande Recife, só 9 mil foram feitas aqui na capital nos últimos 16 anos. Então, a classe média abaixo da cidade, está se mudando para cidades vizinhas, para morar em condomínios clube de baixo orçamento, precisando de carro para tudo e precisando dos serviços e dos empregos que só tem na capital. E aí, dá-lhe trânsito. E o Recife copiou uma boa ideia de Medellín, na Colômbia, para ocupar e proteger jovens, adolescentes, crianças nos horários que eles não estão na escola e que seus pais e mães estão trabalhando em áreas violentas, onde o assédio do tráfico de drogas é enorme. Lá em Medellín se chamam Unidades de Vida Articulada. Aqui no Recife se chamam Centros Comunitários da Paz, Com Paz. E foi uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública. O então secretário Murilo Cavalcante foi diversas vezes a Medellín para se inspirar. Vantagens muitas. Eles têm professores, monitores, piscinas, alguns têm bibliotecas, teatros. Então, é algo que muitas cidades brasileiras já deviam ter copiado e até agora nada. Mas tem muita coisa a melhorar. Arquitetura, por exemplo. Quem assistiu ao Curitiba nas Alturas, dentro desta série patrocinada pelo CAU, viu que Curitiba foi pioneira nas bibliotecas públicas, numa rede muito antes que Bogotá, mas Bogotá fez bibliotecas muito mais vistosas e acabou ficando famosa no mundo, não os faróis do saber de Curitiba. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Veja a arquitetura de Medellín, dessas unidades, e as do Recife. Simplesinhas, seja o orçamento, seja a ambição de fazer aí um símbolo no bairro, um símbolo de grande arquitetura. Aqui não houve. E também, como aquela biblioteca de Curitiba que eu visitei, aqui, pleno final de semana, está fechado. Os compás deviam estar abertos, feriados e finais de semana, como todos lá em Medellín. A Rua Imperatriz Teresa Cristina era Oscar Freire do Recife, nos anos 20, 30 e 40. Segundo meu amigo Silvio Meira, era a rua mais chique do Nordeste. Desculpa aí, Salvador e Fortaleza, mas eu acredito nos recifenses. E esta rua era cheia de comércio. Aliás, do século XIX, a elite já se encontrava aqui. O grande abolicionista Joaquim Nabuco nasceu num destes casarões. E esta rua é uma prova vivíssima de como é difícil recuperar tantos bairros históricos como o Recife tem. Há estimados 4.200 imóveis preservados no papel nos bairros históricos do Recife. 4.200. E não, ao contrário do que alguns acadêmicos acham, não dá para transformar tudo em moradia social. Elas nem dá para transformar tudo em moradia. E nem tudo em torre de luxo, como o mercado imobiliário mais conservador gostaria, colocando tudo abaixo. A esquerda e a direita têm patinando as suas receitas para recuperar centros. Uso misto, rendas mistas, pessoas que ocupem as áreas em diferentes horários. Isso que a gente ainda não consegue fazer em tantas áreas. E não há tanto porto digital para tantos bairros históricos como o Recife tem. Nem que houvesse bilhões de reais disponíveis, as leis proibiriam governos de investir em tantos prédios privados. Mas dá para sonhar um pouco. Nós temos arquitetos, urbanistas, paisagistas de talento para dar vida e descobrir porque esses imóveis podem ter novas vidas. Aliás, foi no Recife uma das maiores audiências da série Lisboa nas Alturas, que eu fiz aqui no canal. E junto com a série México nas Alturas, a gente prova
que um país com uma cultura tão parecida quanto a nossa, como Portugal, e um outro país com economia e perrengues próximos do Brasil, como o México, conseguiram dar nova vida, atrair investimentos e, principalmente, proteger esses tesouros todos. Quem assistiu ao filme Retratos Fantasmas, do cineasta Kleber Mendonça Filho, se surpreendeu com a quantidade de cinemas de rua abandonados no Recife. Olha, o cinema pernambucano é fortíssimo. E tantos prédios virando bingos primeiro, depois templos evangélicos, depois supermercados e outros vazios. O que a gente tem que discutir é que muitas dessas reformas e restauros são caríssimas. E nem tudo vai poder virar centro cultural. Talvez muita gente que assiste ao filme não pensou que precisa valorizar o metro quadrado da região para que mais gente se interesse. Sim, gentrificação pode parecer ruim, mas o abandono e o desabamento são bem piores. Reparou que arquitetura e urbanismo podem ajudar muito a segurança, a mobilidade ativa, o conforto ambiental e a qualidade da moradia? Comente aqui embaixo que outras áreas, arquitetos e urbanistas, poderiam colaborar na sua cidade. E que outra capital nordestina deveria receber a nossa visita nesta série patrocinada pelo KUBR. E até o próximo Cidades nas Alturas.